Amiguinhos, já é a última hora. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, parte A do verso 18. Vem aí! 27ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Vai, Heróis da Fé. Será nos dias 25 e 26 de novembro, a partir das 19 horas. Local: Avenida Farrapos, 312. Acesso pela Voluntários da Pátria, 927. Levando esta mensagem até os confins da terra. Organize a sua caravana e venha cultuar conosco. Você é nosso convidado especial. Heróis da Fé, até os confins da terra. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para vos convidar para o maior convite que vocês vão receber neste final de 2023. É a 27ª Conferência Internacional de Missões e Heróis da Fé, dias 25 e 26 de novembro, sábado e domingo, a partir das 18h30. Você não pode perder, porque 27ª é só uma. Então, como que você vai perder essa oportunidade em que virão pessoas de diversos países, de diversos estados do Brasil? E mais importante, a presença do Espírito Santo vai estar se manifestando em nosso meio. Você sabe que toda conferência missionária é conferência de milagres. E eu tenho certeza que o milagre espera por você. Não perca, estou lhe esperando. Paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, a toda a família Heróis da Fé. Que alegria estarmos mais uma vez aqui juntos, falando sobre obra missionária. E nesta tarde abençoada conosco, missionário Roberto, desde Geórgia, nos Estados Unidos, cidade de Tifton. Ele que esteve no programa Restauração. Se você não conseguiu ouvir, busque aí pelo link Ministério Restauração, programa Restauração. Olha, foi muita coisa boa aí que foi falado, você não pode perder a oportunidade de ouvir. E convidamos você a deixar o seu like, compartilhar a programação, juntinhos de mãos dadas. Agora vai passar rapidinho, são minutos de programa. E também conosco a nossa querida irmã Silvana Holanda. Vem cá agora, irmã, rapidinho aqui. Vamos apresentar ela, que está sempre participando dos programas Missões Heróis da Fé. Veio diretamente lá de Fortaleza aqui para participar da Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Que Deus abençoe, irmã Silvana. Ela vai, então, agora nos próximos dias, ela vai estar conosco aqui também, contando os testemunhos maravilhosos. Obrigada, querida. E ela ali está maravilhada. Eu acho interessante, pastor Roberto, nós que estamos aqui dentro do contexto, às vezes nos acostumamos, achamos tão normal, né? Ah, mais uma conferência, fazer os programas, tudo é tão... A gente parece que não está valorizando isso, aparentemente. E alguém vem de fora, assim, né? E fica, meu Deus... Então, a gente vê a responsabilidade. Não, irmã, a gente só entende... Muitas vezes nós só entendemos o tamanho da oportunidade, o impacto daquilo que a gente faz quando nós saímos do contexto. Exato. Quando a gente vai para o lado de fora, né? Por exemplo, eu vejo assim, que nem a irmã está falando, tem muita gente, quem sabe, pode dizer assim, mais uma conferência, mais um congresso, irmã, e para gente que está longe. Ai, Jesus. Aí dá aquela saudade, quando eu estava lá, quem sabe eu não aproveitei, né, as oportunidades, aí resolvi fazer uma outra atividade, não fui, perdi, passou. Aí não volta mais. Sabe que diferente é o sentimento que a gente teve, nós, desde que nos convertemos,
a gente sempre assentou no coração e sempre estivemos na igreja. Então, a gente nunca Sim. perdeu um evento. Claro. O primeiro evento que a gente não participou fisicamente, né, presencial, foi o Congresso de Abril. Irmã, eu dizia para a Tatiana aqui em casa, não sei se eu dou glória a Deus por causa do que está acontecendo, se eu choro porque não estou lá. Ai, meu Deus, que luta! Um misto de sentimentos, assim, aquela glória de Deus que a gente recebia mesmo online, mas o desejo de não estar lá, mas também a sensação de dizer que aproveitamos todas as oportunidades. Então, é importante, né? Eu vi o pastor falando na chamada, 27ª é uma só. O que Deus vai fazer nessa conferência é nessa conferência. Exato. Então, já fica o convite aí, os irmãos que podem, tenham a oportunidade, não perca a sua oportunidade, né? Venha fazer missões, venha dar glória a Deus, juntamente com a família Heróis da Fé e na conferência. Vai ser uma bênção de Deus. E nós vamos estar acompanhando aqui à distância, dando glória a Deus. Glória a Deus, os irmãos vindo de tão longe. Imagina, a irmã veio lá de Fortaleza para participar da conferência. Já temos o missionário Paulo Dutra, já está em Santa Catarina, também já está vindo. Vem o missionário da Argentina, vem aí dos Estados Unidos, vem... Da Inglaterra? Oi? O Cleiton vai lá da Inglaterra. Da Inglaterra, exatamente. Então, o povo se mobilizando e vindo aproveitar as oportunidades. E, às vezes, quem está aqui pertinho, deixa passar. É verdade. Mas é só uma, né? A 27ª é só uma. E E serão nós 2 não dias. temos certeza de que haverá outra. Jesus pode voltar e arrebatar a igreja. Aí vamos para uma conferência eterna. É verdade, é verdade. E tá aí, olha, a natureza está gritando aí que É verdade. muito em breve vai sair uma notícia. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor Roberto. Então, vamos continuar de onde parou, aí o senhor estava falando, então tenha liberdade para continuar. Se quiser fazer um resuminho aí do início da sua fala. Bom, para os irmãos que não estavam no programa, referente à obra, aqui nós estávamos falando da expansão da obra, até a gente se deteve ali em Jacksonville e não seguimos falando, então... Pois é, ainda eu quero saber do Texas, quero saber de Chicago, sim, vamos lá. Vou chegar lá então, vamos rapidinho então, vamos recapitular. Então, a gente chegou aqui 28 de dezembro de 2022, dia 30, assumimos a igreja no lugar do pastor Francisco, missionário Francisco da Silva. E estivemos ali, nós temos a igreja em Chicago, temos igreja em Porto Rico, e a igreja em Tifton. Esse era o panorama quando chegamos. E neste quase um ano que nós estamos aqui, temos visto, irmão, a glória de Deus abençoando a obra missionária aqui nessa nação. Nós vimos... A igreja de Chicago, eu tive a oportunidade de estar lá em março e depois em agosto, e era visível, irmão, o crescimento da igreja, o estabelecimento de uma obra forte da parte de Deus, uma obra afirmada, uma obra estruturada, preparada para um crescimento. E Chicago agora está lá adquirindo um templo próprio, Deus está abençoando a obra lá. E por Chicago também... está se abrindo a igreja, se abriu a igreja, se inaugurou no último final de semana agora, a igreja no Texas, no estado do Texas, na cidade de Robstown. Lá está o irmão Neftali Rivera, com um grupo de irmãos, e ontem ainda eu estava falando com o pastor Félix, ele estava dizendo que foi tremendo o que Deus fez no final de semana, na inauguração. Então, expandimos as nossas tendas, né, nossos frontes missionários para o sudoeste dos Estados Unidos, ali no Texas. Né? Lá no centro-oeste está Chicago, e aqui no sudeste está a igreja de Tifton, da onde Deus nos deu graça de expandir a obra, né, para o estado da Flórida, que é o estado mais ao sul dos Estados Unidos. Chegamos em Jacksonville. Aí em Jacksonville, onde nós tivemos um fronte missionário anteriormente, que deixou uma semente. E agora, depois de muitos anos, com a reabertura do fronte, está frutificando, pessoas estão chegando na igreja, almas estão vindo, Deus está fazendo coisas grandes. Nós inauguramos a igreja ali dia 14 de outubro do mês passado, fez um mês agora. Já tem um e mês. nesse mês, irmã Ivoneide, muitos visitantes, muitas pessoas chegando, pessoas sendo impactadas pela ação do Espírito, né? Pessoas ouvindo a mensagem, entendendo a vontade de Deus para as suas vidas, e vemos Deus trabalhando.
Até teve um caso de um dos senhores que estão lá conosco, congregando todos os cultos, o irmão Albino. Ele é mineiro, faz quase 3 anos que ele está aqui nos Estados Unidos. Ele foi visitar a igreja lá no primeiro dia, e quando terminou o culto, eu fui conversar com ele, perguntei para ele assim, irmão, ele veio sem Bíblia, né? O irmão congregou, o irmão ia na igreja, ele disse, pastor, aqui nos Estados Unidos eu nunca fui na igreja. Eu me criei na igreja, minha mãe é crente, minha família toda é crente, mas desde que eu cheguei aqui eu nunca fui na igreja. Mas hoje, aí ele disse assim, mas nessa semana a minha mãe disse para mim, ó, Deus falou comigo que vai te cercar e vai te levar para um lugar onde Deus vai falar contigo. Aleluia. Irmã, ele disse que foi no meio da semana. Quando foi no sábado, bem perto da igreja, tem uma oficina mecânica, o irmão Juscelino levou o carro dele para fazer um serviço ali, estava no jejum na igreja e levou o carro. E aí encontrou esses brasileiros lá, conversou e falou da igreja e tudo. Só que ele disse que quando o carro dele ficou pronto, ele pegou o carro, pagou, deu tchau, foi embora. Quando ele chegou na igreja de volta à oração, ele disse assim, meu Deus, mas eu falei da igreja e não convidei eles para vir na igreja. Aí disse que ficou lutando, começou a orar, foi orar. Aí disse que daqui a pouco o Espírito de Deus colocou no coração dele voltar na mecânica. Aí disse que ele ficou falando com Deus, mas Deus, os homens foram embora junto comigo. E Deus falou, volta lá. Irmã, ele chegou na mecânica, desceu do carro, os homens chegaram de atrás. Voltaram junto com ele. E ele convidou eles para ir na igreja e eles foram. E aí esse senhor, o irmão Albino, ele disse para mim, pastor, eu sei que foi Deus que me cercou e foi aqui que Deus me trouxe. E aí, desde lá para cá, eles estão congregando conosco lá, estão participando dos cultos. Então, Deus tem feito coisas grandiosas, né? E tem uma família que chegou agora no sul da Flórida também, que nós estamos com os olhos postos lá para visitar eles. E é uma cidade lá bem pertinho de onde está o irmão Paul. Então, quem sabe lá vai ser o nosso próximo passo. Então, Deus está abençoando. Esse é o panorama, assim, é rápido, que nós temos pouco tempo para os irmãos entenderem. Quando nós terminamos o programa Restauração, eu estava falando sobre um marco assim da cultura, um costume cultural que tem aqui nos Estados Unidos, que traz um impacto no mundo espiritual, irmã, que faz com que as denominações que aqui estão, eles não tenham autoridade espiritual para repreender essa ação do mundanismo, do capitalismo, e acabam assim sendo capturadas pelo sistema. E tudo gira em torno de comunhão humana, de coisas humanas, né? A sociabilidade. Um exemplo, irmã, muito forte. Aqui em Tifton, eu já estava dizendo, como eu disse para os irmãos no outro programa, é uma cidade muito pequena. Mas aqui em Tifton tem uma igreja, uma denominação, que eles têm 13 igrejas. Eu disse, essa igreja deve ser grande, né? 13 igrejas passando na frente. E um dia eu conversando com os irmãos aqui, disseram, não, pastor, é que eles têm as 13 igrejas porque tem os 3 povos. Eu disse, como assim, irmão? Que negócio é esse? Como assim? Pastor, eles têm uma igreja, daí ele disse, a igreja da Rua 20 é a igreja que congrega os americanos brancos. Meu Deus. Eu fiquei olhando, assim, era a igreja outra lá, perto da 82, que é da estrada, lá congrega os americanos negros. Mas que barbaridade. E na 82, lá embaixo, que a 82 é uma estrada que cruza dentro da cidade de Tifton, que ali está localizado muitos pontos comerciais. Lá embaixo é a igreja dos hispanos. Misericórdia. Então, irmã, isso aqui é muito cultural, assim. Por exemplo, a gente via isso na escola, quando eu ia buscar o Miguel na escola, a gente via que ficava os hispanos, os americanos brancos, os negros, isso que absurdo. Tudo bem separado, assim. Então, por mais que haja, como eu falei lá na primeira parte, uma abertura assim, de apoio, de suporte para o migrante, essa marca cultural de segregação é muito forte ao ponto que eles não conseguem congregar na mesma igreja por causa das diferenças culturais. Meu Deus. Aí tu vai falar com os americanos brancos, eles dizem, não tem como aguentar o culto dos americanos negros, não, é muito diferente. Não, dos hispanos, então. E eu vejo, irmã, que a obra da Heróis da Fé aqui nos Estados Unidos está lutando para acabar com isso. É um gigante que a gente enfrenta.
Então, porque nós não fizemos igrejas para cada povo, nós temos uma igreja de um povo, que é o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Então, a Deus. Tifton, irmão, para nós é um milagre a gente ter, por exemplo, um irmão como o ancião da igreja aqui, que é o irmão Galen. Sim. O irmão Galen é um americano caipira, um redneck, um americano do Alabama, e ele congrega aqui no meio dos irmãos hispanos. Isso aqui, ao olhar cultural nos Estados Unidos, é uma loucura, é uma agressão à cultura deles. Mas aí um dia eu estava conversando com o irmão Galen e eu perguntei para ele, irmão, por que o senhor consegue e os outros americanos não conseguem? Aí ele disse assim, pastor, Deus falou comigo, e quando eu sentei nos bancos dessa igreja, eu senti o amor de Deus nesse lugar. Aleluia. E eu quero estar não onde está o meu povo, mas onde está o povo de Deus. Ah, que tremendo isso. Não, irmão, uma coisa extraordinária. Imagina, o irmão Galen foi evangelizado pelo pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel, na época, o missionário Ezequiel não falava inglês, falava um pouco de espanhol. Verdade. Saiu ele e a irmã Ivone com uma filhinha de uns irmãos aqui que são mexicanos. A menina nasceu aqui, americana, olha a ação de Deus. E a menininha, como entendia o espanhol, ela traduzia a mensagem do pastor Ezequiel e da irmã Ivone para o irmão Galen. Que coisa linda, não sabia dessa história. E o pastor Ezequiel foi uma menina que agora ela teve um tempo afastada da igreja, agora ela está voltando para congregar conosco, a irmã Daiane. Ela era tradutora, e o irmão Galen sempre falava, ele conversa muito com a Maria, e ele diz que Deus usou a Daiane para traduzir a mensagem do coração de Deus para ele, pela boca de um missionário brasileiro. Então, irmã, a gente vê que Heróis da Fé é mais do que uma associação missionária, ela é uma revelação de Deus na Terra. Exatamente. Que coisa extraordinária isso, missionário, porque realmente o amor de Deus ali... o pastor Ezequiel até hoje, ele não domina nenhum idioma, mas o próprio Espírito Santo ali convencendo, fazendo uma obra no coração de um homem aparentemente impossível, né? Uma mensagem traduzida por uma criança que se atestou e se confirmou pelo Espírito quando o homem sentou nos bancos da igreja. Que coisa linda. É uma coisa tremenda, assim, mano. Então, a gente vê que essa é mais uma barreira que a obra nos Estados Unidos oferece. Às vezes a gente pensa só na questão do capitalismo, que as pessoas estão focadas na questão financeira, na questão assim, secular, né? Mas também tem barreiras culturais terríveis. Então, imagina, irmão, uma igreja dividida. De brancos, a congregação dos brancos, a congregação dos negros, a congregação do hispano. A senhora sabe que a irmã Ana Júlia teve uma experiência assim bem desagradável lá em Colorado, porque deram para ela o endereço de uma igreja que era hispana. Ela disse, estava procurando um lugar e foi lá visitar. Ela chegou, era tipo um centro comercial, aqui tem muitos conjuntos comerciais, e ela olhou assim, ela viu que tinha duas igrejas. Ela disse, eu acho que essa aqui, entrou numa igreja. Sim. Quando ela entrou, irmã, era uma igreja de americanos negros. Ela disse, a irmã Ana Júlia bem branca, loira, né? Disse, meu Deus, ela disse assim, ela se sentiu mal de sair. Sim, ela disse, claro. meu Deus, como é que eu vou sair, né? Não sabia. Aí ela disse, se eu sair, parece que é racismo, ficou perdida, né? Faz pouco tempo que ela chegou aqui também. Aí ela disse, pastor, fui lá para um cantinho onde não tinha ninguém, me ajoelhei, orei e me sentei. Quando eu sentei, veio o pastor da igreja e disse para mim, tu tá na igreja errada, a igreja para ti é a outra. Meu Deus, que coisa E convidou ela a sair da igreja. Que coisa absurda. Meus irmãos, vê como isso é... Eu estou contando esse testemunho aqui para os irmãos entender o tamanho da barreira espiritual. E esse povo perdendo tempo, porque não vai para o céu dessa forma. Lá no céu não vai ter o canto dos brancos, dos negros, dos hispanos, dos brasileiros. Nós somos uma igreja de Deus, Jesus Cristo, ele é o cabeça, ele é o dono dessa obra. Agora imagina quantas pessoas sendo enganadas, né? Irmã, por exemplo, ali em Jacksonville, às vezes a gente vai conversar com as pessoas e eles dizem assim, mas é a igreja de brasileiros? Não, é a igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Tem brasileiro, tem hispano, tem americano, coreano, quem quiser chegar vai ser bem-vindo. Então, porque ali ao redor da igreja tem uma comunidade africana, tem uma comunidade hispana e tem alguns brasileiros e um pouco mais distante assim tem um bairro
porque aqui, irmã, a gente vê essa separação até nos bairros. Tem bairros onde, prioritariamente, ali é tipo uma colônia, assim, estão localizados os hispanos, outros bairros estão os negros. Então, é uma realidade, assim, que impacta para nós. Foi uma coisa que me impactou quando eu cheguei aqui. Meu Deus, como é que Deus vai agir numa nação em que uma pessoa não senta com a outra, o branco não senta para congregar com o negro não senta para congregar com o hispano. Então, é uma batalha, né, mãe? É mais um desafio que a gente tem por aqui. São muitas barreiras, porém o dono da obra, ele vai fazer, né? Vai sendo destruída isso. Claro que o trabalho é bem maior, é árduo, né? Tem que ter uma perseverança para... E a gente tem que cuidar, irmã, para não ser impulsionado por essa corrente do sistema e querer trabalhar só focado num nicho. Sim. A gente tem que... Eu vejo que isso também é um cuidado que a gente tem que ter para a gente não se deixar levar por esse costume e focar só num determinado tipo de povo. Aqui nós vamos focar vamos focar só no hispano, vamos focar só no brasileiro lá na Flórida. Então, eu vejo que essa é uma grande barreira, sabe? Que a gente tem que vencer também. Mas a gente tem que ter uma disposição mental já preparada para lutar contra a acepção de pessoa. Claro, mas é interessante porque lá em Tifton mesmo, os cultos, eles são é bilíngue, né? Então... No domingo, que é o culto que vem os irmãos que são americanos, aí o culto tem tradução. E, por exemplo, quando está no culto, porque nos cultos de meio de semana só vem os irmãos hispanos. Sim. Porque também essa é uma outra cultura tremenda que existe aqui, né? O americano, igreja, é domingo de manhã e pronto. Não tem outro dia. Se tiver culto quarta, sexta... Eles não vão, irmã. Não. Eles não vão. Isso é uma coisa cultural muito forte do americano. Meu Deus. Às vezes a pessoa vem aqui, te convida e diz, quarta-feira tem culto. Ele, não, Sunday, domingo. Tem que ser domingo pela manhã. Não, eles não vão, irmã, eles não vêm no culto. Então, o que acontece? Às vezes, vem pessoas no meio da semana que são, por exemplo, americanos casados com hispanos. Nós temos aqui um filho de uma irmã que é casado com uma americana. Então, quando eles vêm no culto, na quarta, se eles vêm na quarta, na sexta, daí a gente traduz. Né? Quando a gente chega uma pessoa que fala inglês, a gente tem o culto nas duas línguas. Então, por exemplo, lá em Jacksonville, no culto da inauguração, nós demos o culto em espanhol. E a maioria das pessoas que estavam eram brasileiros, só que eles entendiam o espanhol. Eu fui traduzir, eles, não precisa. O pastor Jariel pregou na inauguração, pregou em espanhol. Porque eles já estão acostumados. Tinha uns brasileiros que disseram, irmãos, a gente vai traduzir a mensagem. Não, a gente entende tudo espanhol, pode pregar espanhol. Então, a gente está batalhando assim também para vencer essa barreira. Mais uma barreira. São muitas, né? Sim. Irmã, posso aproveitar o espaço do Heróis da Fé para falar sobre a necessidade de obreiros? Claro, por favor, o espaço é seu. Irmãos, caso tenha alguém novo aqui que não assistiu outra programação, nós só aqui na nossa região aqui de Tifton, né, nós estamos atendendo a igreja também na Flórida. Tifton está no sul do estado da Geórgia e no nordeste da Flórida está Jacksonville. São quase 300 quilômetros de distância. E nós estamos viajando na quinta e no sábado, indo dar culto, voltando, atendendo a igreja aqui em Tifton, indo de novo, dar culto, voltando. Tudo isso para que a obra esteja aberta e a oportunidade de salvação seja alcançada. Então, há muitas necessidades, assim como há necessidades em tantos outros frontes missionários. Então, os irmãos que estão assistindo, que estão escutando a programação, que tu possa abrir o teu coração, meu irmão, minha irmã, ser sensível à voz do Espírito e ao clamor das almas que urge por socorro. Né? Quando Paulo estava em Troade e foi deitar para dormir, ele escutou o clamor que urgia desde a Macedônia por meio de uma visão de um varão que estava clamando por socorro, clamando por ajuda. Então, quem sabe os irmãos estão aí, tantas oportunidades, alguém com uma chamada, parado, sem trabalhar, está numa congregação, tem tanta gente, e Deus tem uma chamada contigo. Esteja disposto, irmão, que esse programa seja uma parte da tua Troade e que tu escute a voz do Espírito e o clamor das almas urgindo por socorro, por aquilo que Deus já te deu.
Deus tem uma obra tremenda, eu sinto uma glória de Deus aqui. Glória a Jesus. Alguém que está escutando essa programação, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, seja para a África, onde houver necessidade, houver almas, é aí que Deus quer que esteja a sua igreja. Então, seja sensível ao clamor das almas que clamam por socorro. Já é a última hora, como é o tema da nossa conferência. Então, irmão, não perca tempo, dispõe o seu coração, porque o tempo passa rápido, como nós falamos. Jesus disse que a noite vem e quando ela chegar, irmão, vai ser tarde demais. Quando a oportunidade passar e nós queremos fazer algo, não vai adiantar. O tempo da oportunidade e da necessidade da obra missionária é hoje. Esteja disposto a ouvir o clamor das almas. Deus está chamando alguém para fazer a sua obra. Aleluia! Oh, Ramagachada. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Há uma necessidade urgente, irmãos. Disponhamos-nos, o Senhor está nos chamando. Oh, maravilha. Que coisa extraordinária, missionário. Realmente é Deus usando a sua vida, né? Porque Deus está falando com alguém. Deus está Aleluia. falando. E a hora é agora. Tem que colocar-se na brecha. Estar preparado para que o momento chegar possa ir, então. Quem vai fazer a obra é Deus. Exato. Deus vai fazer a obra. Nós só precisamos estar dispostos. Nós devemos ser a flecha na aljava do Senhor para que Ele nos lance. Né? É verdade. Estarmos dispostos a ser usados por Ele. Algum Tem dia... batalhas, tem muitas batalhas, tem adversidades, mas a mão do Senhor está estendida todo o tempo. Irmã, eu sempre falo, eu gosto sempre de dar testemunho de como Deus sempre nos sustentou no campo missionário. Quando nós fomos para o Uruguai, nós éramos jovens, recém-convertidos, recém-casados, e nós chegamos lá e enfrentamos muitas batalhas, mas Deus sempre nos sustentou, Deus sempre usou a associação missionária como um porto seguro para a família, para o fronte. Coisa boa é trabalhar com quem tem compromisso com o reino dos céus, e eu dou glória a Deus, que a Heróis da Fé é algo do coração de Deus, é mais do que uma emoção, que um movimento de emoção. O que vai se ver na conferência missionária não são relatos emotivos, são relatos reais daquilo que os irmãos estão vivendo. Então, vale a pena se alistar nesse exército. Glória a Deus. Missionário, chegamos ao final de mais uma programação. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma... Amém, meu bonito. Uma alegria para nós poder participar, nos sentimos mais perto dos irmãos. Glória orem por nós, orem pela nossa família e orem pela obra de Deus aqui nos Estados Unidos. Deus tem grandes coisas para fazer. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Então, aguardamos você na Conferência Internacional de Missões. Paz do Senhor Jesus. Filhinhos, já é a última hora. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, parte A do verso 18. Vem aí! 27ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Vai, Heróis da Fé. Será nos dias 25 e 26 de novembro, a partir das 19 horas. Local: Avenida Farrapos, 312. Acesso pela Voluntários da Pátria, 927. Levando esta mensagem até os confins da terra. Organize a sua caravana e venha cultuar conosco. Você é nosso convidado especial. Heróis da Fé, até os confins